Bom dia, tudo bem? Bom dia, família. Que alegria estarmos juntos mais um dia de domingo, servindo ao Senhor. Como é bom ver todos aqui, as cadeiras novas. Está sentando bem aí? Tem espaços, quem está no banquinho tem uns espaços vazios aí. Se você quiser sentar mais confortável, fique à vontade. Nós vamos dar continuidade nessa manhã, nossa série de sermãos que estamos fazendo no livro de Filipenses, falando sobre alegria e contentamento. Então, hoje nós estamos em Filipenses 3 e vamos do verso 17 até o capítulo 4, verso 1. Essa vai ser a porção que nós vamos observar nessa manhã. Pode abrir comigo para lermos esse trecho da palavra de Deus juntos. Você encontrou? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui, obrigado. Informações técnicas. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo dia que se chama hoje. Bendita seja a sua santa palavra, Pai. Nessa manhã, nosso coração, ele se coloca como uma terra úmida, pronto a receber a sua palavra. Talvez não esteja tão umedecido, mas rogamos a Ti, Pai, que Teu Santo Espírito derrame as águas sobre o nosso coração, a fim de que possamos receber essa palavra que tem poder, que é o poder de Deus para transformar nosso coração. Pai, nós sujeitamos tudo a Ti nessa manhã. Pedimos, suplicamos, rogamos que o Seu Espírito alegre aqueles que carecem de alegria, console os que necessitam de consolo, que edifique aqueles que necessitam ser edificados e exorte aqueles que precisam da sua advertência. Mas, sobretudo, que a sua palavra encontre o fim desejado e planejado por Ti nessa manhã para cada um que está aqui. E que eu não seja uma barreira ou um impedimento para isso, antes seja apenas um instrumento nas suas mãos, para que você faça segundo a sua vontade nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos nos aproximando do fim dessa série, que tem sido tão abençoadora, pelo menos para mim tem sido muito bom desfrutar dessa jornada e reviver, através da perspectiva paulina, a alegria e o contentamento bíblico. E nessa manhã a gente vai continuar nessa jornada. Nós viemos anteriormente de advertências de Paulo à igreja que está em Filipos. Obrigado, irmão. Enquanto ele falava, advertindo principalmente acerca dos falsos mestres legalistas, ou aqueles homens judaizantes que se infiltravam na comunidade cristã, na igreja de Filipos, e infiltrados ali disseminavam a doutrina falsa, heresias, que cativavam o coração daqueles crentes. Então Paulo vem advertindo isso. Agora, porém,
ele vai se dirigir a um novo grupo, ou na verdade um grupo que já existe ali também, mas que ele não havia dado atenção anteriormente, que é um grupo que observa agora e que tem como característica a carnalidade, a vazão para os seus desejos, seus apetites carnais. Não era característica dos legalistas, dos moralistas, que eram os judaizantes da época, ter essa postura de vazão imoral. Eles eram muito moralistas, então eles não davam essa vazão, eles não se gloriavam nessas coisas. O que nos leva a concluir, segundo a própria fala de Paulo aqui, que essas pessoas com características carnais e voltadas aos prazeres dessa era um novo grupo, que disseminava um novo falso ensino, que eram os libertinos. Eles disseminavam essa doutrina liberal, está tudo liberado. E Paulo, vendo isso, ele percebe e sabe que a teologia dos libertinos é oposta à dos legalistas. Os legalistas falam o quê? Nós conseguimos a salvação através das obras, a justificação é através daquilo que nós fazemos, por isso vamos observar a lei que Deus deu. Os libertinos é completamente oposto, eles entendem, não, a fé, a justificação é somente pela fé em Jesus. Então não é necessário que tenhamos boas obras, ou que as obras não interessam, a justificação é pela fé, então vamos fazer o que bem quisermos, entendermos, vamos dar vazão à nossa vontade. E Paulo, vendo isso, essas ameaças externas, que eram os judaizantes, porque eles não faziam parte da comunidade local, eles vinham e se infiltravam, frequentavam as reuniões, porque Filipos não tinha uma sinagoga, era uma província, na verdade uma colônia romana. Então eles vinham como missionários judaizantes e se infiltravam nas comunidades cristãs, disseminando essa falsa doutrina. Então era um inimigo externo, mas havia um inimigo interno, que participava. Se os judaizantes eram judeus de fora, agora aqui em Filipos, os libertinos eles são gentios. Que era composta a cidade de Filipos, de gentios. Então eles eram parte da igreja, membros da igreja, mas que foram seduzidos por uma distorção do evangelho. E Paulo, então, agora, vai tratar dessa questão, e é o texto que nós estamos diante. E agora vamos entrar nesse texto para ver como Paulo trata isso. E está lá no verso 17. Observe comigo. E ele vai iniciar dando o seu próprio exemplo. Esse ponto eu intitulei de melhor imitar. Dividimos em três etapas esse sermão. Melhor imitar, depois vamos falar sobre melhor evitar e esperançar. Nesse primeiro ponto, melhor imitar, está no verso 17, e diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. O que acontece aqui? Paulo se dirige a eles com o seu conhecido tom fraternal, mostrando os laços que ele tinha novamente. Meus irmãos, mostrando esses laços amorosos de afeição que ele tinha com o povo da igreja de Filipos, os filipenses. Mas não só isso, quando ele fala irmãos, ele se identifica com eles, no sentido de que somos povo da mesma família, meus irmãos, nós estamos juntos, nós pertencemos à mesma família. É isso que Paulo está ressaltando quando ele fala a respeito de somos irmãos, chamando meus irmãos. Pertencemos à mesma família. E quando você pertence a uma família, a sua família, assim como a minha, carrega características próprias, não é verdade? E nós nos identificamos com essas características. Ele é daquela família lá. Tem essa característica, esse jeito de falar, talvez esse jeito de andar, essa certa conduta. Existem alguns desvios no padrão da família? Existem. Mas, em suma, partimos de uma mesma matriz. É isso que Paulo está falando quando ele fala, irmãos, nós temos a mesma matriz. Eu sou como o irmão mais velho. E agora ele fala assim, sejam meus imitadores. Ele se dispõe e fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Permitam que eu sirva de exemplo para vocês. Observem o meu exemplo. Observem a minha conduta. Olhem para mim como um irmão mais velho e vamos seguir essa jornada. Caminhem após mim. E quando a gente olha, muitas vezes, de imediato, essa postura de Paulo, não parece que ela depõe contra o que ele pregava?
Paulo aponta a humildade de Cristo e fala que nós devemos ter a mesma postura, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aí, de repente, ele se coloca como um exemplo, não soa meio arrogante, não soa como uma presunção da parte dele. Talvez, olhando de maneira descabida e sem o conhecimento que nós percorremos em Filipenses, sim. Mas, na verdade, Paulo aqui, ao se indicar como um exemplo a ser seguido, ele fala isso porque antes, lá em Filipenses 2, do verso 5 ao 8, ele apontou Cristo como o exemplo último, ou o exemplo máximo a quem nós devemos nos parecer. E aí, como nós vimos na semana retrasada, ele falou, já que é tão difícil imitar Cristo, que nós não vemos, então imitem a mim, que eu tenho imitado a Cristo. Um exemplo que vocês conhecem, vocês já viram, de piedade. E não é presunção de Paulo, porque ele não aponta apenas ele, mas ele fala, há outros, vocês conheceram eles, e alguns moram no meio de vocês. Então ele não está sendo presunçoso ou arrogante. Pelo contrário, quando ele falava isso, ele dava a entender, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E os filipenses entendiam isso. Além disso, ele não se mostrava como um homem perfeito. Lembra o que foi falado pelo pastor Luiz na pregação da semana passada? Ele fala, não que eu tenha alcançado, mas eu sigo rumo ao alvo. Assim como vocês, meus irmãos, eu não sou perfeito, mas eu sou um irmão mais velho, tenho caminhado em maturidade. Então me sigam. Não era presunção. E fora isso, eles precisavam o quê? De modelos referenciais a serem observados, porque eles estavam no meio de judaizantes, em meio deles, que olhavam e muitos se identificavam e eram seduzidos por eles, e dos libertinos, não precisavam de homens reais, de carne e osso, com a verdadeira devoção cristã. E esses são quem ele apresenta, a ele mesmo e os seus cooperadores, como Timóteo, Epafrodito, Silas e tantos outros. Quando ele fala, observem esses outros modelos, esses que são assim como eu, tem a ver com, é interessante essa palavra observem, porque fala sobre fixar os olhos sobre. É a mesma palavra usada para mirar. Quando você pega um arco e flecha, uma arma e mira, focaliza naquilo. Essa é a palavra observem. Então, em meio a tantos exemplos errados e negativos, se detenham não sobre eles, mas detenham os seus olhos naquilo que é bom, justo, agradável e propício. É isso que ele está falando. Não fiquem olhando aquilo que não presta. Olha aquilo que verdadeiramente presta. Aquilo que é verdadeiramente válido, santo. E imitem isso. É isso que ele está falando aqui. E nós alcançamos a maturidade cristã pela graça, mas através de imitar aqueles que seguem a Cristo, que são semelhantes. O comportamento humano funciona dessa forma. Nós imitamos para falar, nós imitamos para andar, nós imitamos para ter modos, nós imitamos para conseguir novos hábitos, nós somos imitadores. Apaga a ideia de ser alguém que é totalmente original e novo. Somos chamados a ser imitadores. E essa exortação que Paulo traz, falando, imitem esses homens, ela se faz necessária justamente por causa desses maus exemplos que existem no meio deles. A razão dessa exortação, o motivo dessa advertência se encontra no verso seguinte. E agora, não é melhor imitar, agora é melhor evitar. É melhor evitar. O que é melhor evitar? Paulo vai deixar claro no verso 18, falando assim, pois muitos entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os maus exemplos estão entre vocês. Não se detenham sobre eles, mas os evitem a todo custo. Então Paulo aqui traz essa exortação, enquanto as suas lágrimas rolavam e molhavam o couro do pergaminho que ele estava escrevendo. Em nenhum momento nas cartas paulinas, nos escritos paulinos, você vai ver Paulo chorando. E especificamente, chorando por suas cadeias, ou chorando pelas suas injustiças que ele sofreu, ou chorando pelo mal que cometeram contra ele. Mas ele chora
ao pensar nos efeitos destruidores e condenadores da alma que essa falsa doutrina que seduzia muitos irmãos na igreja amada de Filipos estava acontecendo. Ele chora. O que valida o que ele falou anteriormente. O que ele tinha falado? Um amor sem interesse, o se importar com o interesse dos outros de maneira genuína. E Paulo é esse homem que chora quando a sua igreja amada está sob perigo. Quando ele está sofrendo açoites, prisões, cadeias, não há necessidade de chorar. Mas isso é caro, Deus me confiou esse povo. Isso é muito mais caro do que a minha própria vida. Mas nós precisamos olhar agora e identificar quem são os inimigos de Cristo. Quem Paulo coloca como inimigos da cruz de Cristo? Ele fala, são muitos, porque a igreja já tinha certa idade desde a sua fundação, aproximadamente 10 anos. E eles haviam logrado êxito, esses libertinos, em espalhar essas mentiras sedutoras, e muitos se deixaram ser levados por essas falsas palavras. E sendo levados, agora compunham muitas pessoas no meio do corpo de Cristo em Filipos, que viviam dessa forma. Mas quem eram os inimigos da cruz de Cristo? Eram pessoas que confessavam com os seus lábios, mas a vida íntima deles depunha contra o que a sua boca confessava. Eram pessoas que falavam, mas o seu coração estava distante de Cristo. Estava distante do Evangelho. As atitudes que eles tinham eram atitudes de autoindulgência. O que é isso? Eles olhavam para si mesmos e aceitavam o seu próprio pecado. Eles eram amantes do mundo. Eles tratavam com leveza a imoralidade, o que Cristo havia falado, que não deveria ser seguido. Era leviano, tranquilo, esse pecado, não tem problema. Eles eram amantes do mundo, no que há no mundo. Em vez de desejar circuncidar o seu coração, em vez de desejar crucificar a sua carne, os seus desejos, eles escolheram amar. E vivendo assim, eles atacavam deliberadamente, como ativistas, o ensino de Paulo. Porque Paulo falava que Jesus se entrega sacrificialmente para nos livrar das paixões da carne, para nos ensinar a viver uma vida que agrade a Deus agora. E como os libertinos viviam dessa forma, os inimigos da cruz de Cristo, eles depunham contra o próprio ensino de Paulo, e as suas atitudes eram completamente avessas à vontade de Deus. Mas Paulo não apenas expõe esse problema e sai fora, ele dá uma ficha detalhada para que os filipenses conheçam o problema, identifiquem quem são eles, quais são as características, quais são as condutas desses homens que vivem de maneira libertina, para que não imitem de forma alguma esses homens. E ele dá as características no verso 19. Quais são as características dos inimigos da cruz de Cristo? Verso 19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Essas são as características dos inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala, tem um problema aí no meio. E para que vocês vejam com clareza e não imitem eles, eu vou falar quem são, como eles vivem. É tipo o Globo Repórter, né? Quem são, como vivem os inimigos da cruz de Cristo. Ele detalha, é ideia de Paulo isso já, né, da Globo. Primeira característica é o destino deles é a perdição. O que é isso? A condenação total. Não é que eles serão aniquilados e deixarão de existir, pelo contrário, eles seguirão existindo eternamente, mas para provarem a ira de Deus. Deus decretou que a esse tipo de pessoa, conforme falou em 2 Coríntios 11:15, o fim deles será conforme as suas obras. O fim desses homens é fruto da vida ímpia que eles levavam. O salário da conduta, do viver deles, pecaminoso, é a morte eterna, é provar a ira infinita de Deus sobre ele. Que Romanos fala que se inicia no presente, mas se finaliza depois da morte, na eternidade. Porque Romanos 1,18 fala, a ira de Deus se revela do céu
contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. A ira não vai se manifestar, ela já começa hoje. Aqueles que abandonam, que relegam a nada o evangelho, que vivem como inimigos da cruz de Cristo, já começou. A condenação começa hoje para esses, mas vai ser consumada após a morte. É isso que acontece no final da vida dos libertinos. Segunda característica é que o Deus deles é o ventre. E o que significa isso? Ventre tem a ver com o sistema digestivo aqui. É de onde flui o apetite. É isso que significa ventre aqui, como Paulo coloca. Os libertinos, eles veneravam o seu próprio corpo, no sentido de que eles desejavam satisfazer os seus próprios apetites. Eles queriam satisfazer sua própria vontade. Eles eram dados aos desejos e elevavam os desejos com autoridade divina. Faziam dos desejos o seu próprio Deus. Falando que eram livres, eles faziam o que bem queriam, quando queriam, da forma como queriam. Eram levados por tudo que o seu corpo desejava. Eu quero prazer, então eu vou ter prazer. Eu desejo comer e me esbaldar, então eu vou comer e me esbaldar. Eu desejo beber e me embriagar, então eu vou fazer isso. Eles eram dados, mas essa glória era humana, esse desejo de seguir o seu próprio intento. Eles dedicavam a sua vida. O que é um Deus? Como que a gente identifica um Deus, que é um Deus na nossa vida, que estamos adorando algo? Um Deus é a quem você dedica a sua vida, todos os seus esforços, todas as suas intenções, todos os seus pensamentos. Um Deus é isso. Isso coloca em xeque, muitas vezes, o Deus que nós adoramos. Os libertinos aqui, eles tinham um Deus, que eram os seus desejos. Então, eles pensavam nisso, se dedicavam a isso. Todas as suas forças giravam para os seus desejos. Tudo que eles desejavam fazer, eles faziam. O Deus deles era o seu próprio ventre, satisfazendo os esforços carnais. Mas não só isso. Terceira característica é que a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar. Então eles faziam todas as vontades que vinham, todos os seus apetites e desejos, e nisso eles achavam glorioso contar vantagem, mostrar, evidenciar, publicar. Eles olhavam para as coisas que eles faziam e viviam, na verdade, uma inversão de valores. Eles invertiam valores. Eram pessoas que tinham seus valores invertidos. Eles se gloriavam na vergonha. E daquilo que eles achavam vergonhoso, mas na verdade era glória, eles deixavam de lado. É assim que eles viviam. Se vangloriavam das suas festas, das suas bebedeiras, das suas orgias, dizendo que eles eram livres em Cristo para praticar todas essas coisas. É isso que os libertinos faziam. Eu sou livre em Cristo. Eu sou justificado pela fé. Então agora eu posso fazer isso. Olha a liberdade que Cristo me deu. Não imitem esses homens, é o que Paulo fala. Eles deveriam ter vergonha disso, mas eles se gloriam publicamente. A quarta característica dos libertinos, dos inimigos da cruz de Cristo, é que eles só pensavam nas coisas terrenas. E esse era o fato pelo qual eles desejavam e se gloriavam, porque eles só pensavam nas coisas terrenas, as coisas que pertencem a esse mundo, que em si mesmas não são pecaminosas, não são ruins e más em si mesmas. Não são beber, comer, dar-se em casamento, dormir, trabalhar, não é mal em si mesmo. A questão é que eles pegavam essas coisas e todos esses desejos e todos esses apegos terrenos dominavam o coração deles. Eles viviam para essas coisas, que não são más em si mesmas, mas se tornam más quando são feitas como um Deus. Isso dominava o coração deles. E eles cogitavam apenas o que era terreno, sem jamais se atentar para o que era espiritual.
o que era elevado, o que era celeste de fato. Ao ponto que eles realizavam os desejos mais imorais, como eram dados a impureza sexual, o adultério, a glutonaria, a embriaguez e aí por diante. Então Paulo agora estampou. Vocês sabem os inimigos da cruz de Cristo quem são? São esses. Ah, esse lembra aquele lá. Pô, é verdade, eu acho que ele faz isso. Então, não imite ele. Paulo fez isso. E assim que ele descreve os inimigos da cruz, ele termina essa abordagem negativa, agora então ele vai passar uma abordagem positiva. Se antes ele pegou o olhar dos filipenses e tornou para ele, e dessa forma elevando a Cristo, para que eles imitassem Cristo, ao imitar o próprio apóstolo, depois direcionou o olhar deles aos maus exemplos, apresentando toda a negatividade que há nessa vida, e a imoralidade, e a impureza. Agora ele toma o olhar dos filipenses e coloca ao alto, eleva aos céus. Agora Paulo chama a atenção dos filipenses, antecipando o retorno de Cristo. Se a esperança dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição, qual é a esperança dos amigos da cruz de Cristo? Agora é isso que Paulo vai falar. Se a esperança deles é a perdição, qual é a esperança de vocês que são amigos? Está no verso 20. Esperançar. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora ele contrapõe as coisas terrenas. Ele fala, eles adoram as coisas terrenas. Eles esperam por isso, isso é tudo. Mas, nós temos uma cidadania celestial. Nós não pertencemos a essa era. Nós não somos daqui. Nós pertencemos a uma cidade eterna. E ele contrapõe isso agora. E é uma linguagem comum aqui para os filipenses, porque lá no capítulo 1, Paulo já havia falado. Capítulo 1, verso 17. Vivam como cidadãos do reino dos céus. Então a sua audiência estava acostumada, habituada a essa fala. Habituado ao contexto de cidadania. Então quando ele coloca o celeste junto, eles entendem. Porque eles eram cidadãos romanos vivendo em Filipos, que era uma colônia romana. Era muito cara a cidadania para os filipenses. Eles se importavam muito com isso. Quando eles nasciam, eles eram contados como cidadãos romanos. O nome deles se escrevia nos registros romanos. Só que Paulo está falando, vocês, quando nascem novamente, também pertencem a uma nova pátria, e o nome de vocês se escreve lá naquele rol de membros que se chama Livro da Vida. Paulo contrapõe a valorização à cidadania terrena que os libertinos tinham, agora com a verdadeira e real cidadania, que é a cidadania celestial. Ele está dizendo para os filipenses, prestem atenção, antes de vocês serem leais à pátria terrena, à nacionalidade de vocês têm uma lealdade maior. A lealdade maior é a cidade celeste, é a pátria eterna, é os céus. Então nós vivemos, ou vocês vivem, filipenses, governados pelo céu, pelo Deus que está nos céus, pelas leis e padrões divinos e eternos, antes de se conformarem aos padrões humanos e terrenos. Eles pensam nas coisas desse mundo, isso é tudo para eles, mas vocês devem pensar em algo mais elevado, que façam vocês viver nessa terra de uma maneira muito mais sublime, muito mais positiva, muito mais conformada e alegre. E ele segue falando que a pátria é celeste, mas que aguardamos um Salvador. Aqui o original fala aguardamos um Salvador. O texto agora assume a linguagem de o Salvador. Mas aqui ele distingue, aguardamos um Salvador. E quem é esse Salvador? Ele fala que é Jesus Cristo Senhor. Ele qualifica. O Salvador de vocês, filipenses, não é qualquer divindade pagã que vocês veem por aí. Não é nem mesmo o imperador romano. Mas é Jesus Cristo Senhor. O Kyrios de vocês. Esse é o verdadeiro Senhor que tem capacidade de salvar.
E o qual, verso 21, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, essa aparição gloriosa e dramática de Cristo, Paulo está falando para os filipenses que essa aparição gloriosa, dramática, ela não apenas vai regenerar a alma, o espírito, no sentido de que o corpo é mau e o espírito é elevado. Não. É uma transformação profunda no nosso estado limitado e suscetível, atual, no nosso corpo físico. Uma mudança profunda na essência e na natureza do nosso corpo. Ele vai transformar o nosso corpo para que nós possamos desfrutar plenamente da cidadania celeste. Ele fala da cidadania celeste, mas nós não podemos estar onde Cristo está hoje, com quem Cristo está hoje, nesse corpo de humilhação que estamos vestidos. O corpo de humilhação que temos, e que Paulo fala aos filipenses, há de ser revestido com a glória de Cristo Jesus. Esse estado de humilhação no nosso corpo, em que sentido ele se dá? É no sentido de que fomos expostos à maldição do pecado. E agora nós somos humilhados na forma de fraquezas, sofrimentos, doenças, futilidades, até a morte. Esse é o nosso corpo de humilhação. Nesse atual corpo de humilhação, nós não estamos adequados ao ambiente celestial que há de vir. Por isso Paulo fala, calma, o nosso Senhor, Jesus Cristo Senhor, Ele há de dar um novo corpo, Ele há de suprir as demandas, Ele há de tirar a maldade, as mazelas, as dores, os sofrimentos, e nos revestir e transformar o nosso corpo com um corpo igual ao seu. Não é um corpo parecido, é um corpo igual ao corpo glorioso de Cristo, perfeitamente adequado ao ambiente da Nova Jerusalém. E tudo isso vai acontecer pelo poder de Cristo. Se Ele tem poder de sujeitar todas as coisas e poderes debaixo dos seus pés, quanto mais pegar um corpo que talvez esteja em decomposição e tornar glorioso. Talvez juntar os cacos e os pedaços dos mártires e tornar um corpo glorioso. Se Ele tem poder de colocar tudo debaixo dos pés deles, o que é isso para o Senhor? Meus irmãos, resumindo, Paulo chamou a atenção dos filipenses ao imitarem, observarem o modelo piedoso de devoção cristã real e genuína dele e daqueles que são seus cooperadores, a fim de que eles não fossem seduzidos pelas doutrinas falsas dos libertinos, que eram licenciosos, carnais e pensavam só nas coisas terrenas. E ele convida os filipenses a viver em meio a eles, a esse dilema e essa batalha que é pelo Evangelho, como peregrinos dessa terra, aspirando e respirando o ar da eternidade, vivendo aqui nessa terra como forasteiros, que rumam em direção à pátria celeste, aguardam o retorno de Cristo, seu Salvador, quando então serão glorificados à semelhança de Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Isso foi Filipenses, isso foi Paulo para os filipenses. Eu gostaria de me encaminhar agora e falar um pouco sobre Filipenses para nós hoje. A nossa realidade. Pense, Filipenses foi escrito há muito tempo atrás. Mas eu diria que o ensino de Paulo a respeito dos inimigos da cruz de Cristo talvez jamais tenha sido tão preciso e atual quanto para os nossos dias hoje. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo de pessoas extremamente atarefadas, pessoas comprometidas com o sucesso a qualquer custo, talvez famílias que não têm tempo nem mesmo para perder com as suas crianças, pais e mães que precisam pagar contas, sustentar talvez um padrão de vida, porque é difícil rebaixar um outro padrão de vida. Ou ainda jovens
e alguns nem tão jovens, que precisam curtir a vida doidado. Muitos já passaram longe da juventude. Mas ainda assim escolhem ter um corpo que demonstra o padrão estético e de beleza da sociedade. E pegar esse corpo esculpido e belo e revelar de maneira sensual. Seja na internet, seja pela rua. Nós vivemos um tempo de aparência, onde os likes e as reações na rede social são um termômetro de aprovação. Nós vivemos um tempo de coisificação do outro, onde o outro é uma coisa que serve para o meu prazer e para o meu benefício. E quando já não serve mais, não há motivo para continuar, então eu coloco de lado noivado, casamento, amizade e o que quer que seja, porque já não me é útil. Não tem sentido. Já passou o prazo. O prazer é buscado a qualquer custo. E nesse lugar se grita, nós somos livres, mas não se consegue dizer não para os próprios impulsos e apetites. Se diz eu sou livre, mas não consigo falar não, porque eu sinto, porque eu desejo, porque eu quero, para os meus apetites pessoais. Os meus impulsos me governam. Quem faz o que gosta, o que quer e quando quer é criança. São meninos e meninas que buscam o seu prazer próprio. Não se comprometem com nada e com ninguém. Não vivem contra os seus desejos. Deixa eu te falar. Ser adulto tem a ver em fazer aquilo que você não quer fazer muitas vezes. Porque há uma responsabilidade. Mas ser cristão muito mais do que ser adulto. Tem a ver em fazer a vontade de Cristo e não a sua, não a minha vontade. É muito mais contra esse padrão que o mundo estabelece. Se ser adulto é difícil, ser cristão é muito mais. E eu sei que os dias são acelerados, que faltam horas nos nossos dias, não é mesmo? Quando a gente olha é meia-noite. E a gente vai dormir pensando no que deixamos de fazer. E já preocupados com o que a gente vai ter que fazer amanhã. Quantas vezes na semana nós não dormimos tarde e acordamos cedo e não damos conta e nós vamos de novo? E quando nós menos percebemos, nós estamos no modo automático. Acordar, comer, trabalhar, descansar, repetir. Acordar, comer, trabalhar, descansar, repetir. Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou trabalhando tanto? Eu quero um carro novo, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso crescer e poder viajar, conquistar minha independência financeira, eu preciso ter um corpo mais bonito, mas para isso preciso de dinheiro, então eu preciso trabalhar mesmo, eu preciso de mais recurso. Eu preciso me aposentar com tranquilidade, eu preciso que meus filhos não sofram como eu sofri, que eles tenham o que eu não tive. E de repente, sem perceber, nós estamos presos nesse mundo. Sem perceber, nós estamos comendo do aqui e agora, como se fosse tudo. Sem perceber, nós nos apegamos às coisas que fenecem. Nós vivemos como cidadãos terrenos e não como cidadãos da pátria celestial. A nossa esperança toda é para essa era. Construímos para esse momento. Construímos e de repente Deus fala assim: o que você tem construído, para quem vai ficar? Essa noite pedirão sua alma. E o que você fez, construiu? Quando nós nos damos conta, meus irmãos, tudo que sobrou, ou grande parte do que sobrou, é insatisfação pura. Insatisfação com o que eu não tenho e desejo sem limites por conquistar aquilo que eu quero.
Então eu murmuro. Então eu reclamo. Então eu invejo. Então eu cobiço. Então eu sinto ciúmes. Isso é sinal de um coração insatisfeito com o próprio Deus, que jamais vai encontrar satisfação nas coisas dessa terra. Sem perceber, nós nos tornamos quem nós menos desejávamos, inimigos da cruz de Cristo. Confessamos com a nossa boca, mas somos autoindulgentes. Quantas pessoas vivem dessa forma? Quantos estão enredados nessa era? Acumular, ter fama, ter um corpo perfeito. Mas Paulo nos chama a ser imitadores. E há um vislumbre da graça. E uma das grandes lições que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que fomos chamados a ser imitadores. Como nós falamos, é assim que nós aprendemos, como seres humanos, habilidades a caminhar, a falar e tudo mais. É assim também, imitando, que nós alcançamos a maturidade cristã. A vida abnegada, a vida virtuosa, é imitando o modelo. Mas imitando o modelo de um sumo Senhor, sacerdote, que é Jesus Cristo, que escolheu se manifestar através do seu corpo, que é a igreja, através da vida de homens e mulheres piedosos, que não focaram nos ensinos libertinos, e focaram em Cristo e vivem um modelo, um padrão que deve ser seguido. Que estão vivendo cheios do Espírito Santo, que se tornaram exemplos da verdadeira devoção a Cristo. Essas pessoas devem ser referências para nós. Devem ser modelos a ser seguidos. E aqui Paulo deixou revelada a importância da igreja local. A importância de ter pessoas com quem você aprende. Porque a salvação é individual. A salvação é Deus te encontrando, pessoal, individualmente. Mas a santificação é um processo comunitário. A santificação é um processo coletivo. É um projeto de comunidade. Não é um projeto individual. Temos modelos a ser seguidos. Cristo e aqueles que imitam. Saímos de uma série sobre discipulado. Imitando a Cristo e ajudando pessoas a imitar. Mas nós só podemos observar e seguir se nós convivemos. Se nós convivemos um com o outro. Se nós convivemos em comunidade. Meus irmãos, nós precisamos um do outro. Nós necessitamos uns dos outros. Para seguir, para ser afiado pelo outro. Provérbios fala assim: como ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Ninguém se torna santo por se isolar. O crescimento, a santidade, ela acontece no coletivo. Porque à medida que você se relaciona e que as pessoas pecam contra você, você é exigido a manifestar os dons, os frutos do Espírito, a perdoar, a pedir perdão, a se arrepender, a ser bondoso, a ser generoso. E assim as virtudes de Cristo, a semelhança de Cristo vão surgindo em nós. Então nós esperançamos. Porque há uma boa notícia. O nosso lar não é aqui. Nós corremos a carreira do hoje, porque de maneira prudente, santa, bela, cheios de esperança, levantando de nossas quedas, porque somos apenas viajantes e peregrinos aqui. Nós não nos agarramos às coisas daqui, porque sabemos que é algo muito mais caro, que é uma pátria celeste, que são tesouros eternos, que é uma herança que a ferrugem não corrói, que a traça não destrói. Toda a nossa vida, nosso nascimento, crescimento, estudos, profissão, viagens, vai para lá, vem para cá, não passam de 80, 90 anos, que é apenas a ponta da corda, que se chama eternidade. O que passa disso é enfado, é cansaço.
Esses 80, 90 anos são como um sopro, são como uma neblina, que numa hora ela está e na seguinte ela se dissipa. É como a flor que brota de manhã, mas pela tarde bate às vezes um vento e ela cai. Nós somos chamados pelo apóstolo Paulo, pelo Evangelho, a viver com uma chama ardente no nosso coração. Uma chama ardente, uma vibrante expectativa pela vinda de Cristo. É isso que vai nos encher de disposição espiritual. É isso que vai nos encher de ânimo. É isso que vai nos dar coragem. É isso que vai nos dar vigor para viver todos os dias. Mesmo quando o país está caindo, a economia está ruindo, os projetos vão mal, a vida não está tão bem quanto nós queríamos. Mas o nosso coração permanece alegre. Essa é a carta da alegria. Paulo sofreu mais que eu e você juntos. Cadeias, açoites. E isso não tirou a esperança dele. O coração dele estava ardendo em chamas, encandecido, ardente pela grande promessa de Deus, vivendo então, e nós somos chamados a juntos esperar com fé nas promessas de Jesus, a manifestação gloriosa dele. É isso que modela o nosso presente. É isso que deve modelar, isso que vai dar tom aos nossos dias. Quando a nossa satisfação for Cristo, não viveremos insatisfeitos, murmurando, amaldiçoando, reclamando, mas viveremos felizes, mesmo em meio às dores, aos assombros. E esse é o convite do apóstolo Paulo. Me imitem. Não olhem para aqueles outros, mas me imitem. E mantenham a ardente chama no coração de vocês, que é a expectativa pelo retorno glorioso de Cristo. Quando haveremos de deixar o corpo dessa humilhação, receber um novo corpo glorioso, conformado à cidade celeste. Que nós possamos viver não pensando em angariar recursos para essa era apenas, mas que a nossa expectativa e esperança seja a cidade celeste, seja viver de maneira virtuosa e gloriosa para a glória de Deus, ainda que sofrendo hoje, mas com certeza guardando tesouros incorruptíveis no céu, para uma herança eterna, e uma habitação celeste, em um novo corpo, em um novo céu, uma nova terra, recriados, junto com toda a criação que hoje geme, ansiosamente aguardando esse dia. Vamos orar? Se coloque de pé. Jesus, nós te agradecemos nesse momento. Obrigado por nos dar a capacidade e o poder, no seu sangue, no seu sacrifício, de abandonar o nosso passado, de abandonar os pecados que outrora cometemos contra você, Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Nós não estamos num lugar para expectar, ficar olhando, mas participar. O culto cristão é de participação e você é chamado por Deus a orar. Não tem a ver comigo, é você e Jesus, você e Cristo. Então ore ao Senhor nesse momento. Agradeça pela cruz que cortou, como vimos semana passada, o nosso passado e nos deu uma expectativa e uma ardente esperança para o futuro. Obrigado, Jesus. Porque não somos o que fizemos, não somos o que pecamos, não somos os nossos erros, mas nós somos o que você fez na cruz. Quando nos justificou, quando nos permitiu sermos adotados por Deus. Como filhos, não mais como inimigos, mas agora como amigos. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, porque o nosso passado já não conta mais, mas temos uma estrada a ser seguida, uma jornada nova à nossa frente, um caminho que se abriu e que é reto, que nos leva ao Pai, que nos leva na sua direção. Não estamos mais presos no passado. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque podemos olhar para frente e ver a esperança do futuro. Pai, nos ajude a colocar os nossos olhos nessa bendita esperança.
ou colocar os nossos olhos na eternidade com Cristo, a não focar no aqui e agora, Pai, mas que os nossos olhos olhem para frente, olhem para o alto, que a vida terrena não seja levada em conta ao máximo para nós, mas que seja secundária como de fato é, e nós olhemos para a perfeição que há em Cristo, para a beleza que há na glória do Deus Trino, para a expectativa que há no seu retorno glorioso, Jesus. Que os nossos olhos permaneçam focados nisso, não em nós, não nos nossos desejos, não na nossa vontade. Pai, dá o contentamento, dá a satisfação da sua presença ao seu povo. Que possamos ser satisfeitos em Ti. Não estamos jogados e abandonados, mas temos a bendita esperança em nosso coração. Então incendeie nosso coração, que ele arda, que possamos viver no presente, por olhar no futuro, por levantar os nossos olhos e esperar com expectativa vibrante o seu retorno. Que isso modele o nosso ser, que isso modele nossos passos no hoje, que isso traga sentido à nossa existência, Pai. Nos faça queimar de amor por Ti, viver hoje expectando o futuro, viver hoje esperançando o futuro, que é glorioso, ainda que vivamos nesse corpo da humilhação, esperamos um corpo glorioso, novo, à semelhança do Filho amado Cristo. Pai, Você nos encheu de esperança, porque uma cruz, Você morreu, Você se deu, e há esperança. Você nos toma pela mão e nos enche com seu Espírito, nos ensina a viver livre, nos dê a alegria de viver no hoje, esperando o seu retorno. Seu Evangelho, Pai, brilhe em nosso coração. Amém e amém.